vai me fazer desistir. Quero, sem medo, entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E olha está, vou perseguir aquilo que Deus já escolheu pra mim. Boa noite, meus amigos. Começa agora o programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5, Caieiras, São Paulo, Brasil. Sejam todos bem-vindos nessa ótima e abençoada quinta-feira a todos nós. Hoje estaremos sobre o Evangelho de Mateus 1, de 18 a 23. Mateus 1, de 18 a 23. E vamos aproveitar esse momento e reforçar as nossas orações a Deus por essa semana que já está se acabando. Tem aí mais sexta-feira, sábado, depois vem o domingo, dia do Senhor, para participarmos da Santa Missa. É obrigação nossa participar todos os domingos. E para aquele que não sabe, eu vou reforçar que é pecado mortal faltar à Santa Missa. Salvo por qualquer problema de saúde, de locomoção, qualquer coisa assim, é pecado faltar à Santa Missa. E o mais urgente possível, devemos nos usarmos do sacramento da nossa Santa Igreja, que é a confissão. Então presta muito bem atenção nisso para que a gente não continue comungando em estado de pecado mortal. Muito bem. Dados os devidos recados, caríssimos amigos e irmãos, para aqueles que puderem fechar os seus olhos, louvar a Deus por um instante, agradecer desde quinta-feira passada até agora, por tudo aquilo que nós passamos, por toda a nossa luta, não só física, mas principalmente nossa luta espiritual. É um momento particular de cada um de nós, que nós devemos não só reconhecer Jesus Cristo é o nosso Senhor, Deus Pai eterno e nosso Criador, intercessão de Nossa Senhora por todos nós, mas reconhecer que por mais que tenham acontecido coisas que muitas vezes nós não sabemos o porquê, mas Deus está conosco em todo e qualquer instante. Basta nós vermos as cartas de São Paulo e ele vai nos mostrar qual que é o nosso direcionamento, qual que é realmente a verdade daquilo que nós temos que praticar como ascese espiritual. Em qualquer momento que seja, na alegria ou na tristeza, dentro das tribulações profundas ou dentro de uma alegria exuberante, exaltante, devemos louvar a Deus em todas as questões. Por isso eu vos agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo que eu tenho passado e por essa semana, aonde, é lógico, não faltou tribulações, mas eu soube reconhecer a tua mão sobre mim. E eu peço a todos aqueles que estão ouvindo o programa da rádio nesse momento também que saibam reconhecer a mão de Deus sobre cada um de nós, nos abençoando, nos fortalecendo, nos curando, nos libertando de todas as situações. E aquelas situações da qual nós não conseguimos nos livrar, é porque Deus tem um propósito muito grande para um crescimento espiritual. Ninguém atravessa o deserto se não for por um motivo único de ter um crescimento e um fortalecimento espiritual, para que depois o nosso próprio testemunho seja um testemunho de fé, um testemunho de alguém que passou
pelas tribulações, sentiu a presença de Deus na sua vida e pôde testemunhar. Realmente faz valer a força da palavra, faz valer a força do testemunho. Como eu sempre digo, ninguém fala da fome se não sentir fome. Não há como. Muitos que nós vemos por aí têm uma leve projeção ou têm uma leve ideia do que é passar fome. Mas só aquele que realmente passou e que atravessou o deserto, conseguiu chegar à montanha para louvar o Senhor, praticou essa ascese de oração durante essa passagem do deserto, pode nesse momento falar com toda a propriedade: Deus me ama. Amém, meus amigos? Então, para que a gente nunca perca o caminhar, o sentido do caminhar, que nós possamos pedir a ação do Espírito Santo em nossas vidas, para que possa resultar um verdadeiro combate espiritual e a vitória em Deus nosso Senhor, através do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu corpo eucarístico transubstanciado a todos nós. Por isso, peçamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Estamos sob o Evangelho de Mateus 1, de 18 a 23. Mateus 1, de 18 a 23. Dá um segundinho só que eu já volto. Muito bem. Vamos ao Evangelho de hoje. Ele é um pouco comprido do que eu costumo pegar aqui na liturgia diária da Canção Nova. Praticamente na liturgia está o Mateus 1, de 18 a 23, né? Que fala do anúncio do nascimento de Jesus. Mas eu gostaria de colocar aqui, como eu já vi outros padres realizando isso, já desde o versículo 1, que é interessante, a genealogia de Jesus Cristo, para que a gente possa entrar no Evangelho e ter um discernimento maior das coisas que acontecem. Conosco também, com certeza. Vamos lá. Evangelho de São Mateus. Vamos fazer do 1 ao 23, tá bom? Para ficar de acordo com o que está aqui no versículo 23 do Evangelho aqui que a gente costuma pegar da Canção Nova. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz e Rabi, Boz gerou Obed e Ruth, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão e Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro da Babilônia. E depois do cativeiro da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel e Salatiel gerou Zorobabel.
Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliacim. Eliacim gerou Azor. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, já estamos no final, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14 gerações, e depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por sua esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso acontecerá para que se cumpra o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho e se chamará Emanuel. Isso significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amigos. Programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caieiras, São Paulo. Por que é que eu quis ler? Porque em alguns casos, existem, geralmente no missal, em alguns casos na igreja, existem dois evangelhos. O mesmo evangelho, mas existe o evangelho mais longo e o mais curto. Na verdade, a intenção foi para isso mesmo, para que a gente tenha um discernimento quando Deus nos chama a servir. Muitos de nós, basicamente, e conforme eu vou falando, eu tenho certeza, você, meu irmão, minha irmã, que acompanha e que costuma ler um pouco a palavra de Deus, vai perceber nesses momentos que tudo aquilo que é falado aqui é reflexo também, igualmente, de todos esses ícones da nossa Santa Igreja, de todos esses ícones que são e estão na palavra de Deus. Coisas do tipo: quando somos chamados, temos o temor de responder sim ao Senhor. Se nós olharmos aqui, entre eles que estão aqui, se eu não me engano, se eu não estou enganado, Jeroboão foi um deles, que realmente esperou a confirmação de Deus para o seu chamado. Assim, entre outros, não é uma questão de dúvida, mas se eu fosse colocar alguma palavra para que a gente pudesse entender, eu colocaria nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Eu acredito que antigamente era muito mais fácil quando aparecia um anjo do Senhor diante de ti, ou aparecesse o encardido, que aí você conseguiria distinguir com muita rapidez aquele é ou aquele não é. Mas nos dias de hoje, o que existe de lobo vestido de ovelha, pregando a palavra de Deus, levando a palavra de Deus, é, como se diz, imensurável, incontável. É incrível a facilidade, da mesma forma como o inimigo de Deus, o encardido, encontrou para distorcer a verdade, como ele fez com Eva.
né? Vocês lembram? Eu vou estar sempre citando em todos os programas, com a graça de Deus, que nós devemos aprender muito em Gênesis. Em Gênesis tem um mostruário da vida toda do ser humano, desde como ele vai nascer até como ele vai morrer, e por tudo que ele vai passar, e principalmente se ele não tomar cuidado daquilo que ele faz, né? Os 7 pecados capitais, quantas e quantas vezes nós vemos aí, que as pessoas se aprofundam muito mais nisso, na entrega pelas coisas do mundo, e depois vai ver, se é que consegue ver algo, está lá em Gênesis, a motivação que o fez desviar-se do caminho de Deus para seguir o caminho das coisas do mundo. Isso tudo por uma sugestão do inimigo, que com certeza não trouxe nada daquilo que a gente já sabia. Ele apenas distorceu a verdade, das coisas de Deus, e a maioria de nós todos, para não dizer nós todos, não só a maioria, nós aceitamos esse caminhar errado. Aí é onde que nós caímos em pecado por diversas e diversas vezes. Então veja bem, não querendo fugir muito às coisas, mas nós olhando esse evangelho de São Marcos, desde o capítulo 1, São Marcos 1, do versículo 1 até o 23, vamos perceber na genealogia, brincadeira, né? Genealogia, tico e teco, então, a genealogia de Cristo nosso Senhor está muito ligada a todos aqueles que foram chamados a servir, mas que em certos momentos em suas vidas se afastaram realmente do propósito de salvação para cada um que Deus tinha e acabou tomando decisões próprias. E não só essa turma, viu, da genealogia de Jesus. Da minha genealogia, da sua genealogia, de todos nós aconteceu isso. Quantos e quantos dos nossos parentes das gerações passadas foram chamados a servir e, como se diz entre nós, né, deram barrigada. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas tem uma coisa muito profunda. Existem muitos aqui, ó. Salomão, o próprio Abraão, o pai da fé, teve uns deslizes que, se for colocar em conta, de Deus julgando diretamente na hora que nós somos chamados e daquilo que nós praticamos, basicamente nada aconteceria. O mundo teria acabado bem antes do nascimento de Cristo, nosso Senhor. Por isso que nas nossas orações nós devemos pedir sempre para que Deus não leve em conta quem nós somos, os pecados que nós cometemos, mas sim que tenha misericórdia de nós e nos auxilie na nossa jornada, na nossa caminhada. Por isso que existem aí muitos sacerdotes de prontidão, existem irmãos em grupo de oração, existem tantas pessoas que estão prontas a intercederem, a lutar e orar por todos aqueles que estão se desviando. Principalmente nós devemos interceder e orar muito pelos sacerdotes da nossa Santa Igreja, porque parece que não, mas eles também têm algo a acrescentar a todos nós, e de grande valor. Se não fosse eles, nós não teríamos essa união em Cristo nosso Senhor através do seu corpo eucarístico, da transubstanciação. Nós não teríamos essa união na igreja, para que através de Cristo nosso Senhor nós possamos nos reconciliar em Deus, nosso Criador. Então, existem muitos sacerdotes que estão se perdendo, sim. Uns se deixando levar pelas coisas do mundo, outros em depressão de suas vidas,
querendo voltar ao seu passado, ao que era antes, com medo de seguir à frente. Existem várias situações, mas eles são humanos e nós também. Quantas e quantas vezes nós caminhamos com dificuldade porque nós colocamos a nossa vida como prioridade entre Deus, seu plano de salvação e nós. Nós damos muito mais valor às coisas do mundo. Mesmo que nós a rejeitemos. Vou dar um exemplo. De repente, nós somos acometidos por uma doença grave, e que faz a gente perder a fé. E o que acontece por nós perdermos a fé? Nós colocamos essa doença como prioridade em nossas vidas, mesmo que clamando, louvando a Deus por uma cura, desejando uma cura em nós. Mas quando nós nos apresentamos em Deus, ou quando nós nos apresentamos a Deus, nós colocamos a doença como oração, e não o nosso eu próprio como oração, despojado das coisas do mundo. Vocês lembram daquela passagem daquele jovem leproso que se ajoelhou diante de Cristo e pediu a cura? Pois é, ele passou por cima de tantas coisas, gente. Ele passou por cima até mesmo das regras, da hierarquia da igreja. Ele passou por cima de tudo aquilo que ele ouviu falar que não poderia ser feito, para que não contaminasse o próximo. Mas como se tratava de Cristo, nosso Senhor, ele foi capaz de se ajoelhar diante dele e pedir para ser curado. Mas como se deu essa cura? Foi totalmente diferente daquilo que nós pensamos em fazer. Geralmente a gente já chega olhando para as nossas mazelas, as nossas desgraças, para as nossas enfermidades, e levamos essa imagem em nossa mente, em nosso coração para Deus. E eu tenho falado sempre aqui no programa O Canto da Paz, pela Rádio Onda FM 87,5 Caíra, São Paulo. Nós temos que aprender a nos despojarmos das coisas do mundo para nos apresentarmos nu, como nós somos diante de Deus, para que Ele possa nos preencher com o Espírito Santo, para que Ele possa agir a partir daquilo que nós somos. Mas não, a gente vai mancando diante do Senhor, como se quisesse mostrar que a perna está dificultando o nosso caminhar para nos encontrarmos com Deus. Às vezes a gente vai com a mão no coração porque está tendo um ataque cardíaco. Diante de Deus, mostrando para Ele o coração enfermo, ao invés de mostrar quem nós somos diante de Deus e deixarmos para que depois Ele decida a respeito da nossa enfermidade. Então, é como se você chegasse para o médico e dissesse assim: olha, eu estou com um problema aqui na unha, ela está podre, encravada, mas eu estou dando um jeito já. Eu estou colocando umas pomadas, eu estou fazendo umas mandingas, eu estou fazendo lá umas orações, uns negócios assim, e parece que está curando sim, mas eu queria que o senhor desse uma olhada aqui, para ver se consegue resolver isso. Ou seja, imediatismo. Acima de tudo, você está tirando toda a autoridade do médico para que ele possa analisar. E o mundo está fazendo isso como eu poderia dizer para todos nós, com uma astúcia tão grande. Repara, tirando essa porcaria de horário político aí que está tendo, mas quando voltar ao normal, repara quais são os programas, quais são as propagandas que aparecem na TV. E eu vou dizer para todos vocês, se vocês não repararam,
eu vou dizer para todos nós. Primeira propaganda é aquela que nos torna agradável visualmente. Tratamento do corpo, seja no rosto, na pele, seja onde for. É tudo quanto é tranqueira para você passar no corpo, harmonização facial, é tudo esse besterol para você ter uma imagem diferente daquela que Deus escolheu para você. Veja bem, eu não estou desviando do caminho do evangelho ainda, calma. Eu só estou andando mais ou menos na paralela, tá bom, gente? Mas eu tenho que trazer esse assunto à tona para que a gente possa perceber o porquê também eles eram assim e o que acontece conosco, que é muito mais difícil hoje em dia, justamente por conta dessa mídia que nos divide a todo instante, que está cheia de formadores de opiniões. Nós temos aí uns absurdos que tem milhões de pessoas seguindo, e eu vou ser sincero, eu não posso falar palavrão, mas às vezes dá vontade de extravasar, meter o pé na porta e falar um grande palavrão, nomeando a tudo isso. Mas vamos ficar na calma e na paz, dizendo que é uma grande porcaria esses achismos, essas pessoas induzindo e sugestionando a outras, pois elas estão fazendo o mesmo papel que Satanás fez com Eva. Deu a ela a dimensão da verdade, distorceu a verdade e colocou para ela o quê? A parte que mais faz com que a gente caia nas tentações. Algo visual. Então nós pegamos esses formadores de opiniões que fazem um monte de baboseira no corpo, um monte de tranqueirada, distorcendo o propósito de Deus, a intenção de Deus por todos nós como humanos, e principalmente, falando sério, a respeito desse avatar que a gente coloca, uma figurinha trazendo a gente, fazendo crescer os olhos, deixando mais brilhantes, isso, aquilo, muda o cabelo, muda aquilo. Ou seja, é uma forma de distorcer a criação do homem à sua imagem e semelhança, feita por Deus. Parece brincadeira. Quando eu falei tanto desse avatar, que começou um programa aí para baixar na internet, quantos e quantos cristãos, e principalmente católicos, foram contra. Foram contra porque acham bonitinho. Olha, eu consegui mudar. Ou seja, você faz uma imagem sua muito mais agradável do que aquela que ela é. Entendeu qual que é o pecado da coisa? É quando você distorce a imagem do que você é e se sente agradável, se sente confortável. E aí, se você já tem algum trauma, infelizmente, algum trauma que está desagradando a você em relação a Deus, sabe, eu acho que cirurgia corretiva, devido a uma deficiência de nascimento, ou até mesmo por um acidente, eu acredito que ainda assim pode ser usado, sim, é lógico, com certeza. Se a pessoa não consegue superar, e é um deserto que ela tem que passar na sua vida com essa cicatriz, ao meu ver, é lógico que a gente sempre deve consultar o catecismo da igreja e tudo mais, mas assim, a princípio, para sermos rápidos no programa, né? E eu espero que me corrijam se estiver errado, mas ao meu ver não tem problema nenhum. Se está dificultando você no seu trabalho, você tem que fazer um implante, um enxerto, ou qualquer coisa assim que vai te auxiliar na mobilidade, você entendeu? Eu acredito que numa conversa muito sincera com Deus, usar toda essa tecnologia que existe hoje em dia, usar
os dons medicinais e dos médicos, que eles recebem um dom muito grandioso de Deus para curar as pessoas, eu acredito seriamente que não tem problema. Posso até corrigir isso no programa que vem. Mas assim, as pessoas olharem para elas e achar que o cabelo não está de acordo, e achar que a orelha é maior, o nariz é maior, e não lhe traz benefício nenhum. Sem dizer aquelas estéticas corporais que deixam as pessoas, desculpa eu falar, gente, mas tem umas que parecem monstros. Mas o importante é ser feliz. Ótimo, é isso que o mundo vende para vocês. Para todos nós, o mundo tenta vender isso aí, e tem muita gente caindo nessa armadilha. Estética corporal e tudo mais. Harmonização facial. Aí o cara estica a bochecha, e põe nariz, e tira nariz, e faz isso, faz aquilo. Pra quê, gente? E você pega a foto do antes e depois e vai ver que você ficou lindo, maravilhoso. É isso que o encardido quer fazer por todos nós. Eva, sereis como deuses. Imagina o que ele impregnou a visão de Eva para que ela tivesse uma visão concreta do que é ser um Deus. Coisas bonitas, brilhantes, reluzentes. Coisas em sua vista que trouxesse à sua mente um conforto e tudo mais. Então você imagina o que não faz uma harmonização, né, regado a esses programas de TV que incentivam cada vez mais pessoas que basicamente são lindas porque são a imagem pura e perfeita de Deus, e de repente põe aí quilos e quilos de seios, coxas e tudo mais. Desculpa, meus amigos, mas eu tenho que alertar a todos, sim. Sem dizer aquele que vai buscar, né, na clandestinidade e acaba morrendo porque quer pagar mais barato. Ou seja, alimenta o narciso que existe dentro dela, esse dom narcisista, não está contente com nada, faz 50 cirurgias para tentar melhorar aquilo que Deus fez perfeito, mas aí o dinheiro acaba, ou às vezes nem tem dinheiro, mas tem na mente aquilo que o encardido está sugestionando, que ela seria feliz se ela tivesse um narizinho um pouco mais assim, ou uns olhinhos um pouco mais assado, ou uma orelhinha um pouco mais ajeitadinha. E como não tem dinheiro, mas o encardido está dizendo vai e faça, porque Deus foi mal com você. Deus, ele foi muito mal com você, colocando você com essa forma física. Então vai lá e muda essa porcaria. E aí você fala, mas de que jeito se eu não tenho dinheiro? Você se mete numa encrenca de dívida, pega um avião, vai para esses países aí, né, vizinhos, pega uma boca de porco, que o cara está acostumado a degolar galinha, e vai lá fazer a operaçãozinha bonitinha, não verifica nem procedência médica, não verifica CRM, não verifica nada, mas é mais barato, e o encardido está praticamente colocando a imagem que ele quer que você se sinta feliz na sua cabeça. Toda arrumadinha, harmoniosamente pronta, melhor do que Deus fez. E aí você morre. Não é bom? Não é legal isso? Por que não deu ouvido às coisas de Deus? Por que se deixou levar? Mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho... Então, não tem tempo. Alguns nem acreditam em Deus, então acredita na primeira coisa que aparece. Se você não tem tempo de ir na igreja, se você não tem tempo de ir ao culto ou ir à missa, mas tem tempo de ir num baile funk, por exemplo, aí vai ver pessoas que vão lhe causar inveja, você vai ter inveja de um corpício e vai querer ser igual, porque acha que vai atrair, ou então vai disputar contra aquela outra, uma posição social melhor, porque vai estar mais bonita,
E eu vejo pessoas aí com corpos que parecem rinocerontes. De tanta tranqueira que tem. E não sai nem com água e sabão. Muito pelo contrário. Então, gente, mas muitas vezes as pessoas, elas basicamente, elas são iluminadas. Elas são escolhidas por Deus. Elas são escolhidas, todos nós somos escolhidos por Deus, e Deus tem um propósito de salvação enorme para todos nós. Mas o que nos faz desviar do caminho? Olha a genealogia de Jesus Cristo, começando por Abraão, que eu falei. Abraão mentiu. No momento que estava diante do rei. Então, sabe, Salomão teve problemas, Davi teve problemas, e tantos outros tiveram problemas, mas se voltaram para Deus, em busca de perdão, de reconciliação. Poxa vida, como é importante isso, nós reconhecermos os nossos erros. Mas por que a gente não consegue? Porque nós não nos aprofundamos em oração, em súplicas, em louvores, em sacramentos da nossa Santa Igreja, porque nós não buscamos a Deus em primeiro lugar. Vocês fazem ideia daqueles que foram escolhidos para serem salvos? Como aconteceu? Daqui a pouco a gente chega no Evangelho, viu? Não se preocupa não. Ainda tem mais um tempinho aqui. Mas aqueles que foram escolhidos para saírem do Egito, atravessar o deserto, para irem para a terra prometida, viram tantos sinais e prodígios feitos por Moisés, e mesmo assim não se convenceram e continuavam a fazer aquelas orações de maldição. O falecido Padre Léo falava orações israelitas, né? Ô Moisés, por que nos trouxe aqui no deserto para passar fome e sede? Eu preferia continuar sendo escravizado lá no Egito e tudo mais. Essas orações que foram e atravessaram o deserto todinho reclamando da vida. Imagina, é só ler, gente, é só ler. Leia. Se não tem tempo de ler, procura uma Bíblia falada e coloca no seu carro enquanto você está naquele inferno de trânsito. Ótimo. Ou se você está fazendo algum trabalho e que praticamente não tem problema de você escutar, em vez de ficar colocando essas musiquinhas seculares que existem por aí, fazendo você balançar o corpo, sensualizar e tudo mais, coloca a Bíblia falada. Põe um capítulo, um versículo, um salmo, ou então sintoniza na Canção Nova. Tem programas belíssimos. Reginaldo Manzotti, sabe? Tem tantos outros. Padre Marcelo Rossi, por exemplo, coloca um fone de ouvido e ouça coisas de Deus. Se não tem o Evangelho, pelo menos não estamos ouvindo porcarias. Músicas aí que dizem que esse sertanejo é lindo, é maravilhoso e tudo mais. Eu não vejo uma letra que faça crescer espiritualmente as coisas. Do jeito que começa o fulano ruim, ele acaba ruim, ou senão ele acaba pior. E quando não acaba, ele fica se agarrando a vários momentos na vida, pisando em cima dos outros, buscando soluções rápidas e eficazes, entre aspas, para amenizar a dor. Eu não vou falar que é dor de corno, mas para amenizar a dor de coração, dor de cabeça, dor de corno, dor de não sei o quê, sabe? E é uma droga isso, porque fica todo instante buscando motivos para cada vez mais se afastar de Deus e soluções rápidas.
como se fosse um curandeirismo. Ou aqueles que também se aprofundam nessas músicas e ficam felizes em curtir, né, essa sofrência que todo mundo fala. Ai, sofrência, sofrência. Gente, depois não quer ficar estressado, não quer ficar com depressão, principalmente depressão, uma coisa negativa. Se toda hora está cantando desgraça, ué, eu não entendo. Passa a semana toda cantando música de desgraça. Quando chega a sexta-feira, começa aquela gritaria absurda de sextou, sextou, sextou. Aí vai nos barzinhos no sábado e domingo cantando coisa de desgraça, cantando coisa que distorce tudo aquilo que Deus tem de plano para nós. E aí domingo vai na Santa Missa como se fosse a pessoa mais santa do mundo. Aí chega lá, arruma encrenca. Por quê? Porque o padre não passa a mão na cabeça dela. O padre não fala coisas que ela gostaria de ouvir para amenizar o coração que ela buscou, né? Que ela comeu, ela bebeu tudo errado, que contaminou o corpo, fumou e tudo mais. Então o padre não falou nada daquilo que aliviasse a dor que ela está passando. Então o padre não presta, a igreja é opressora, a família não presta, e aí vai. Isso tudo, gente, está dentro daquilo que nós lemos agora. Ou você pensa que os tempos eram diferentes? Não. A situação deles, desde Gênesis até os nossos dias, sempre foram iguais. O que muda é que cada vez mais estamos sofrendo contaminações e cada vez está mais difícil nós nos voltarmos às coisas de Deus. Então, e quando a gente quer voltar, ou nós assumimos uma postura correta e fiel a Deus, pronto para suportar os desertos, porque virão muito mais. Por isso aquela frase, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Exatamente. Você vai rezar e o encardido não quer que você saia dessa vida que você está levando. E aí ele vai pegar todos os que estão à sua volta, e não pensa que são amigos que você pode falar, eu não me importo. Ele vai pegar, inclusive, familiares mais próximos de você, para sugestionar, porque os seus familiares não foram educados na fé, estão suscetíveis à ação do maligno, à sugestão, a coisas subliminares que eles não perceberam, porque isso vem muito das novelas, das músicas e todas essas tranqueiradas de filme que existem aí nesses sites. Então a pessoa acha que já tem uma opinião formada do que é Deus, como tem que ser tratado e tudo mais, e também não vai suportar você mudar radicalmente a sua vida. Então são os primeiros. Mas lembre-se de uma coisa muito bacana, que Cristo, né? Hoje eu peguei uma pessoa falando Deus é amor. Ai, que lindo isso, gente. Deus é amor, sim. Ele é amor, ele mandou um filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para falar para todos nós: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Vou separar pai de filho, filho de filha, sogra de nora, e assim vai. E ainda ele fala: quando vier o fogo, como eu queria que já tivesse aceso. Então imagine esse Deus é amor que esse mundo vende para as pessoas, de um Cristo curandeiro, um Cristo aí sem a cruz, que faz tudo o que ele quer. Então é isso. Você tem que estar firme na fé. Nós temos que estar firmes na fé. Justamente porque quando eu tomei a decisão de caminhar realmente e salvar a minha família, primeira coisa, e presta atenção, porque nós estamos falando de árvore genealógica. Nós temos que buscar jejum, oração e penitência, mas principalmente a reconciliação até da nossa quarta geração em Deus, porque isso está na Bíblia.
até a quarta geração passada, para que a nossa geração futura não se contamine. Então nós temos que ser a porteira que vai fechar as brechas contaminadas que nós abrimos e que entra tudo quanto é tipo de pessoas encardidos na nossa vida, que acaba nos atrapalhando e até mesmo causando danos seríssimos. Nós temos que orar muito até a nossa quarta geração passada. Eu mesmo tenho uma prova muito viva disso. Eu tenho um testemunho muito forte, porque a minha família era dispersa e eu não sabia nem o nome dos meus parentes mais próximos. Sumiu tudo. É como se tivesse dado um delete no computador e perdido todos os arquivos. Minha esposa sabe disso. Fala nisso. Um forte abraço para essa intercessora que está ali, com o terço na mão, orando por este programa, por todos nós que estamos aqui unidos e reunidos em Cristo nosso Senhor, no programa O Canto da Paz, pela Rádio Onda FM, 87,5 Caieiras, São Paulo. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas estarem disponíveis a ajudar, mesmo que seja somente em oração. Já é uma grande ajuda. Voltando ao que eu estava falando. Então, a partir do momento em que nós decidimos a mudar, e eu tenho um testemunho muito forte disso, na primeira vez que eu fiz uma quaresma de oração de cura e libertação pelas gerações passadas, e vocês podem entrar ali no meu site, na página Senhora do Vale, no Face, e pedir para mim. Pede lá, ô Cláudio, eu vi um programa lá, O Canto da Paz, e eu queria que você me passasse como é que eu faço para orar pela cura das gerações passadas. Com muito prazer eu tenho, e realmente são orações fortíssimas. Vão acontecer coisas na vida que eu não vou revelar, mas porque a cada um, e que vão acontecer sim coisas em que nós vamos precisar ser fortes, muito fortes, porque o encardido não vai querer, não vai mesmo. Mas você vai tomar esse propósito, vai agarrar aos pés da cruz e falar: Senhor, daqui eu não saio, até que o Senhor traga a bênção, traga a cura, traga a reconciliação em Deus, porque através de Cristo, Ele é a última aliança que nos reconcilia com Deus. Por isso que Deus fala para nós na palavra: eu não quero mais sacrifícios, esse será a última aliança. E a última aliança é o sacrifício do próprio Filho por todos nós. E é Ele que nós devemos buscar. Então veja bem, além das orações pela quarta geração, nós temos que estar praticando os sacramentos da nossa igreja. Confissão, batismo, comunhão e tudo mais. Para que a gente possa se fortalecer. Orar todos os dias, mesmo que não consiga. Gente, eu quando comecei eu não conseguia rezar uma Ave Maria inteira. Deus sabe o quanto eu me esforcei, pelo menos em 24 horas consegui terminar uma Ave Maria. Era tanta dispersão, tanta coisa na mente, que o encardido vai desviando, que depois você não sabe como se recuperar. E aí você volta de novo, começa a rezar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, se perde de novo e volta e perde. Gente, mas é insistindo, por isso que chama ascese. Se fosse fácil, né? Se fosse fácil, a porta do céu não seria estreita. Amém? Então, continuando, gente. Aí você vai começar a ver mudanças como eu comecei a ver mudanças. Na segunda vez, eu não era próximo nem a minha mãe. Então, na segunda vez, quando eu fiz... Não, na primeira ainda, para vocês terem uma ideia, algo vinha tão forte no meu coração que eu comecei a ver mudanças na minha família. Começou a surgir gente, parente na minha família. Até minha mãe apareceu. E eu comecei a ver que eu precisava continuar até um certo ponto, porque Deus tocava no meu coração que eu deveria continuar orando, porque algo ia acontecer. E eu continuei. Eu fiz mais de 50 dias. Ao invés de ser uma quaresma, foi uma quaresma de mais de 50 dias.
Mas como tudo em Deus, o último serão os primeiros, né? Não tem lógica, nada do mundo em Deus. As lógicas de Deus estão todas dentro dos nossos corações e a gente só consegue perceber se nós estamos em oração. O padre Marlon Múcio estava encerrando na Canção Nova a cura de gerações pelas famílias. E naquele último domingo que eu rezei pelas gerações passadas, que ele estava fazendo o programa, passei lá os 2 dias na Canção Nova e encerrei essa minha quaresma de 50 dias. Foi maravilhoso. Maravilhoso porque tudo aquilo que fui passando era confirmado através da pessoa, do padre. Você entendeu? Era uma coisa sensacional que aconteceu, que só quem costuma depois estar em oração começa a observar a mão de Deus sobre nós. Depois disso eu fiz novamente, depois de um tempo eu refiz. E aí as coisas foram mudando, a aproximação já com a minha família foi maior e foi modificando tanto a ponto da minha mãe começar até mesmo a rezar o terço. Então é assim, muitas coisas ainda precisam de muita dedicação, oração, penitência, jejum e tudo mais. Mas a gente vai crescer. Nós temos a vida toda para fazer isso. Apesar de 1000 anos para Deus é um sopro, para nós 100 anos dá para fazer muita coisa. Entendeu? Se você não consegue rezar a princípio, eu vou dar umas dicas. Procura na internet a gravação de um terço. Existe. Só o áudio. Coloca lá no seu Spotify, sei lá o que for, no seu tocador de MP3, pendrive, coloque onde você quiser. Ah, eu vou trabalhar, perceba que você leva geralmente mais de meia hora. Coloca lá. São 4 mistérios. São os gozosos, são os dolorosos, os luminosos e os gloriosos. Procura gravar os 4 e um dia você faz cada um. Mesmo que você não saiba a sequência, tipo, os dolorosos são de terça e sexta, os gozosos, segunda e sábado, luminosos às quintas-feiras e domingo, é o glorioso junto com a quarta-feira. Então, é uma coisa muito bacana de se ver, gente, de se fazer e praticar. A Evelise, na intercessão, tirou uma palavra aqui para nós, que eu vou ler assim que eu der um segundinho aqui, para discernir o que realmente essa palavra traz para nós. Né? Mas é isso aí, gente. Precisamos tomar posições em nossas vidas, porque assim, Deus, Ele ama o pecador. Nós temos que entender isso nessa genealogia toda de Cristo. Deus ama o pecador. Mas Ele não ama o pecado. Ele não acolhe você com o pecado. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, com certeza. Então, caiu, errou, novamente, peça perdão e continue, porque Deus vai ver muito mais e com certeza é agradável a Deus esse nosso esforço de ir à frente, de continuar a remar, de continuar a caminhada, a jornada. Amém, povo de Deus? Dá um segundinho aqui para me discernir o que foi mandado para mim aqui. Rádio Onda FM 87,5 Caieira, São Paulo, programa O Canto da Paz. Estamos sob o Evangelho de Mateus 1, de 1 a 23. Amém? É a genealogia de Jesus Cristo e tudo isso que o pessoal tem passado nesse caminhar aqui, os absurdos que aconteceu. E se Deus fosse justo nesse momento, realmente, com o pecador, nada disso teria acontecido, mas não. Ele é justo a ponto de tirar algo melhor daquilo que, na nossa fraqueza, a gente acaba cometendo. Então precisamos prestar muita atenção nisso. Não pequemos com intenção que os nossos erros sirvam para Deus fazer alguma coisa. Não. É justamente o contrário. A gente tem que caminhar corretamente, buscar cada vez mais a razão e os planos de salvação de Deus para cada um de nós.
E é lógico, se houver um momento em nossas vidas que nós possamos cair, ou que a gente caia, ou que aconteça da gente errar feio, basta a gente bater a poeira, dobrar os joelhos, orar a Deus, fazer a confissão, comungar e continuar na caminhada. Meus caríssimos irmãos, meus amigos, voltamos com o programa O Canto da Paz. Na verdade, nós nunca saímos daqui, né? Foi só uma pausazinha para me ver aqui na intercessão que a Evinise tirou para todos nós. Eu, basicamente, havia tirado uma confirmação daquilo que ela passou para nós. Ela tirou aqui, na sua intercessão, o Salmo 11, onde realmente há clamores de gente justa, de pessoas justas, para que Deus realmente coloque um ponto final em tudo aquilo que acontece com questão a contaminações e tudo mais. Mas é uma coisa que é um livre-arbítrio das pessoas. Então, só depende de nós o nosso caminhar. Vão existir pessoas, como eu estava falando agora mesmo, que tomam para si as próprias razões. Elas viram influenciadores, esses influenciadores digitais, youtubers, essas porcariadas toda, somando-se a alguns apresentadores de TV que tomam para si uma verdade própria e adaptam a Deus a sua imagem e semelhança e levam a milhares, centenas de milhares idolatrando a eles. Por quê? Porque o caminhar do ímpio é assim mesmo. Como eu estava falando agora há pouco e confirmando tudo aquilo que nós estávamos falando. Nós temos que buscar a reconciliação em Deus a todo instante. Sermos filho pródigo a cada segundo das nossas vidas com jejum, penitência, oração, entrega, confiança em Deus nosso Senhor, para que Ele possa nos moldar, para que Ele possa nos curar, nos direcionar, nos fortalecer em nossas caminhadas. Agora, se nós, por um lado, idolatramos essas pessoas que distorcem toda a razão de Deus, como é que nós vamos ter a certeza do nosso caminhar? Como é que nós vamos ouvir a Deus trabalhando em nossos corações, nos mostrando o caminho que devemos seguir? Porque, segundo a palavra que está ali, e segundo muitas coisas aqui, que eu falei da genealogia de Jesus através do evangelho de hoje, as pessoas não dão importância ao pecado, só vão perceber que fizeram algo grande quando Deus ele coloca o dedo no coração dessas pessoas e diz: escuta, eu te chamei e você errou. E aí a pessoa cai em si, cai por terra e busca o perdão. A maioria faz isso. A maioria faz porque a pessoa ela só percebe que ela cai quando ela aceita o chamado de Deus em sua vida. Quando ela já anda praticamente à solta, né, sem rédeas, ela nunca vai perceber. E não percebe mesmo quando está errando ou quando não está, porque dentro daquilo que ela tem em seu coração é tudo normal. Eu posso mudar a minha aparência física, eu posso colocar na internet um vídeo mostrando e contaminando como é para ser feito isso, o quanto dá certo, o quanto tenho de likes, de curtidas, né? Estima pública, quanto que é, e ainda posso ganhar um dinheirinho, dependendo da quantidade de gente que vai seguir, ainda ganho um dinheirinho para ser mais feliz e continuar nessa jornada, nessa caminhada errada, essa caminhada que não leva a nada. Então, há uma diferença muito grande em relação a Deus. Entre nós, muitas vezes, nós não percebemos. Vou dar um outro exemplo para todos nós.
Quando você está numa caminhada, você fala, não, eu sou cristão. Aí você pode falar, sei lá, a seita ou a igreja que você pratica, mas eu vou falar geralmente para o cristão católico apostólico romano, né? Eu sou cristão, eu sou ministro da palavra, eu participo de grupo de oração, sou coordenador de grupo, e blá blá blá, né? Mas aí, por outro lado, vota nesses partidos comunistas, socialistas e tudo mais, né? Então, basicamente, uma coisa anula a outra. E a pessoa, ela faz como se ela tivesse uma certeza, uma razão na vida única. E quer que todo mundo siga a mesma ideia. E aí, realmente, o tombo é muito feio. A esses que ficam em cima do muro e que não se dedicam realmente às coisas de Deus, somado a outros que são chamados, mas quando a coisa aperta mesmo, ao chegar e confiar em Deus, ao chegar no momento em suas vidas que eles deveriam confiar em Deus, eles vão buscar um bálsamo secundário para suas dores, vão buscar curandeiros, vão buscar falsas palavras de fé, né? Falsas palavras de conforto, músicas que lhe confortam a vida, ou até mesmo drogas e tudo mais. Então são coisas em que Deus não perdoa, gente. Deus não perdoa quando você perde a confiança. A partir do momento que nós sentimos o toque no coração realmente que temos que servir, nós temos que criar uma árvore genealógica da nossa família em servos Senhor, em servos no Senhor, desculpa. E fazermos o melhor possível para que nossos filhos, nossos netos permaneçam fielmente no caminhar. Porque senão nós seremos como nossa geração passada. Daquilo que eles praticaram e trouxeram para nós contaminações físicas e principalmente espirituais. Deixaram brechas e portas abertas que muitas vezes até hoje ainda continuam abertas, porque muitos ainda têm seus pais e seus avós vivos. Então nós temos muito a fazer, conforme a palavra de Deus que a Evenise tirou e o que eu tirei aqui. Jerusalém entregue à anarquia. E fala muito, Deus dos exércitos vai tirar de Jerusalém, de Judá, todo o sustentáculo, todo o recurso, toda a reserva de pão e toda a reserva de água. Olha o Deus de amor, né? Que o mundo manda pregar aí, né? Por quê? Porque está aqui escrito bem claro, o chefe de 50, o grande conselheiro, aquele que possui segredos e se dedica aos sortilégios, por príncipes eu lhes darei meninos, e adolescentes deterão poder sobre eles. Os povos se maltratarão uns aos outros, cada um atormentará seu próximo. Para você ver que não é fácil, gente. Não é fácil. Se você não sentiu o seu chamado ainda, vamos partir do zero, vai. Olha, eu tenho levado uma vida assim, 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 assim. Eu sei que Deus existe, mas nunca senti Deus no meu coração e tudo mais. Procura então fazer o básico, que é buscar os sacramentos da igreja. Se você foi batizado, se você não foi, se batiza. Se você não foi crismado, crisma. Se você não se confessou, confesse antes de receber a Eucaristia, a comunhão. E aí, pelo menos, você está em estado de graça. Procure, com prudência, caminhar e vai buscar um sacerdote para conversar. Até mesmo na confissão, procura ver um sacerdote que lhe traga alguma luz. Peça a Deus em suas orações para que ilumine alguém, um diretor espiritual para você. Ou, se demorar muito, continue a jornada em oração, em súplica, em jejum. Continue a jornada, que Deus vai providenciar.
Não se esqueça que todos aqueles que foram curados na palavra de Deus não foram curados de uma hora para outra. Eles já vinham se rastejando durante anos. Veja a mulher hemorrágica, 18 anos. Aquele que estava nas portas da fonte. Quanto tempo ele estava ali e ainda teve a capacidade de reclamar para o Senhor Deus dos exércitos, ninguém nunca me ajudou a descer lá embaixo para ser curado no movimento das águas. Então, ou seja, acima de tudo, a pessoa perde até a capacidade de caminhar por conta própria, de buscar a salvação por conta própria. Quantas e quantas pessoas. O Bartimeu, então, quanto tempo como cego, esperando Jesus passar para ser curado, e mesmo assim gritava, e o povo ainda, para ajudar, mandava ele calar a boca, para ver se ele desanimava um pouco. Cristo não virou-se logo para ele e falou, não, vem cá, está curado, aí, adorei seus gritos, foi muito bacana o que você está fazendo aí, vou mostrar que eu sou todo poderoso, o curandeiro, vou aí, põe a mão na sua cabeça. Não. Ele esperou, e o ceguinho gritando, e o povo, que diz ainda que são irmãos de igreja, irmãos de comunidade e tudo mais, cala a boca, cego. Ou seja, coitado, além de cego, ainda tinha que calar a boca, ficar mudo, mas não. Ele passou a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase e continuou gritando até que ele conseguiu fazer com que Cristo olhasse dentro dele. Ali havia uma razão para ele continuar a gritar, a continuar a querer mudar a sua situação. E aí Cristo voltou lá para passar a mão na cabeça dele, porque eu tenho certeza que se Cristo tivesse voltado lá, com certeza, gente, com certeza, porque eu também sou humano, o que nós faríamos? Ah, Jesus, já que o Senhor voltou aqui, o Senhor vai me dar atenção, eu estou querendo uma capa nova, porque eu passo muito frio à noite, né? Ou uma bengala daquelas que toca um sininho para quando eu caminhar e tudo mais. Ou seja, a gente deixa que o nosso imediatismo fale. Isso serve para a nossa cura também. Quantas vezes Deus, na figura de Cristo, nosso Senhor, pergunta o que você quer que eu faça por você? E aí, imediatamente, o que você fala? Eu quero ser curado, Senhor. E de um jeito ou de outro, ele vira-se para você e diz, para quê? Para continuar a ser a mesma pessoa que você era antes? Para continuar do mesmo jeito que você é? E é isso que vem na pergunta dele, para todos aqueles que foram curados. O Bartimeu foi um deles. E ainda com agravante, Cristo não voltou lá, para que dentro do imediatismo humano, ele não prejudicasse a fé que ele tinha em gritar e reconhecer que Cristo era o Senhor. O que ele falou? Traz ele lá, chama ele. Aí o povo vai lá, o Senhor está chamando, Jesus está te chamando. E num salto, num belíssimo salto, ele largou a capa, porque ele já sabia que seria curado. Olha que bênção. Você vai diante do sacrário, as pessoas oram por você, você está cheio de fé, cheio de vida, você sabe que vai ser curado, e Cristo ainda, na última chicotada, ainda pergunta, na última chicotada na sua fé, ele pergunta ainda, o que você quer que eu faça por você? Ora, Senhor, eu sou cego, eu quero enxergar. Que pergunta mais estranha, não? Mas é para que a gente possa entender também que Cristo respeita a todos nós. Ele espera que a gente fale. Ele não se mete na nossa vida. Ele não interfere na nossa vida. E esse é o último momento da nossa fé, em que a gente realmente se despoja de tudo e fala, cura-me, Senhor. Eu quero ser curado. Eu dou permissão para ser curado. Eu quero. E aí, Cristo o curou.
E a partir daí, Bartimeu seguiu a Cristo. Olha que lindo isso. É lógico, com certeza, como todos nós humanos, um momento ou outro nós vamos cair. Mas nós já estamos seguindo, nós já estamos na caminhada. Então nos resta não fraquejar e não achar que aquela queda que nós talvez venhamos a sofrer nos desanime. Não podemos deixar que essa queda que virá faça a gente desistir. Muito pelo contrário, Cristo vai continuar olhando para todos nós perguntando: o que você quer que eu continue a fazer por você? Muito bem, é isso aí. A árvore genealógica de Cristo Nosso Senhor no Evangelho de hoje nos mostra realmente tudo isso que foi falado, e não pensa que foi diferente o que aconteceu com cada um daqueles. Seja com Davi, com Salomão, seja com quem quer que seja. Jeroboão, Abraão e tudo mais. Porque nós somos humanos, mas se nós nos deixarmos levar pelo mundo dessas pessoas que a palavra de Deus que Evinise tirou, pessoas que são donas de si, donas do próprio umbigo, são capazes de reconhecer até que Deus é o Senhor, mas ele fala: meu corpo e minhas regras, eu decido quem vive, quem tira, ou que tira, o que faz, o que desfaz. Nunca vai encontrar o Senhor na totalidade. Muito pelo contrário, vai abrir brechas enormes, aonde com sutileza, aí vem o encardido com sutileza e vai transformando toda essa verdade. Verdades do tipo, vou até dar um exemplo aqui, ainda nós temos tempo, são 21h34. Verdades do tipo assim, uma das verdades que a gente procura não saber o que a igreja fala para todos nós, porque ela é fiel, depositária daquilo que Cristo ensinou. Ela não inventa lei nenhuma, viu? Ela é fiel depositária de tudo aquilo que Cristo deixou. Sobre o aborto, por exemplo. Então, você foi chamado, você está convicto que é um servo de Deus, mas quando chega na questão do aborto, você chega e fala: não, mas isso eu não concordo, porque tem situações em que nós temos que tirar a criança. A pessoa foi vítima de um estupro, a pessoa foi vítima de violência, isso daí não pode, que não sei o que, não sei o que lá. Então, é esse o momento em que o inimigo se usa da verdade, ele fala: realmente, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos capazes de gerar vida, mas exatamente nesse momento, aquele Deus é cruel, aquele Deus é opressor, vai me obrigar a ter um filho de alguém que eu nem conheço, de alguém que me violentou e tudo mais, mas ele esquece que, acima de tudo, o valor da vida, o valor que Deus dá à vida. E se houve algum motivo, algum propósito na vida, na sua vida, para que acontecesse isso, pode parecer absurdo, mas é porque Deus te ama. Pode parecer um absurdo. Tem gente até que desligou o rádio agora, quando ouviu isso, porque não soube entender do sacrifício humano de uma pessoa que sofre uma lesão como essa, que sofre uma agressão como essa. Mas ela precisou passar por isso para poder crescer espiritualmente, porque a nossa vida não é aqui. Nada disso que nós vamos passar, seja por esse momento de estupro, seja por qualquer outro tipo de violência, até mesmo pelo martírio, porque todos os santos da nossa igreja foram martirizados. Nós temos que lembrar isso. Nada é para que permaneça aqui na terra. Tudo é para a questão dos céus. Eu posso arriscar nesse momento, já que eu falei da cura da geração passada, que tudo isso que você passou nesse momento, na questão do estupro, seja uma consequência da geração passada. Com certeza é. Porque abriram-se brechas tão grandes
E pode colocar envolvidos nessas brechas, tá? Curandeirismo, magia negra, runas e todas essas coisas que abrem brechas enormes. E não entra um só maligno, entra legiões na vida genealógica da nossa família. Mas quem vai sofrer a consequência? Aquele que decidiu mudar, aquele que busca a santidade, aquele que busca estar um pouco mais próximo de Deus e tudo mais, onde ele é descarregado tudo. Porque se ele sair do pecado que está contaminado na sua geração passada, ele não consegue contaminar ao outro lá na frente. Haverá uma interrupção no pecado. E o encardido não quer isso, ele quer manter. Então o que ele faz? Ele procura coisas sinistras, coisas pesadas. Cada um ao seu jeito. Eu estou falando nesse momento, para esse tipo de momento, para esse tipo de pessoa. Então a pessoa, o que ela acaba fazendo? Dá continuidade ao pecado das gerações passadas, matando a criança em seu ventre. Coisa que não é de direito dela fazer isso, porque o corpo não é regra, não é dela, não é regra dela. E aquela criança, se não fosse a placenta, seria jogada para fora, seria expulso. Então é um ser vivo lá dentro. E quem tem o dom da vida, quem te dá o dom da vida e que pediu para cuidar pelaquela vida, foi Deus. Mas toda a mídia, como a Ivenise está vendo aí, falando dos ímpios, trouxe a palavra para nós, em conformidade com aquilo que eu tirei aqui, entregue à anarquia, Jerusalém, vira-se realmente essa bagunça que está, essa divisão de opinião, e todo mundo se afasta de Deus. Existem testemunhos lindos de uma mãe que foi estuprada e os 2 filhos que nasceram viraram padres, são sacerdotes. Dá para entender o que é isso? Se ela tivesse tirado a vida dessas pessoas, que Deus pediu para cuidar, para interromper até mesmo o passado daquela pessoa, da árvore genealógica, aquelas brechas daquela pessoa que cometeu esse absurdo, essa agressão com você. Tudo isso são mistérios de Deus. E a gente não pode ficar na conformidade com o pecado, com o mundo, aplaudindo somente aquilo que a gente acha normal, que a gente acha certo. Como eu falei a semana passada, por exemplo, do casamento. Colocaram num programa de TV, que aquilo não é de Deus, então você já sabe que programa que é. Colocaram um cara que diz que tem acho que 7, 11 mulheres, um negócio assim. Eu não parei para prestar atenção. Só que se usa da palavra casamento, né? Isso para mim não é casamento. Inventaram aí o pan não sei o que onde ficam várias pessoas juntas. Para mim tem um nome para isso, mas não vou falar aqui, né? É pansexual, é um negócio assim, né? É orgia, gente, é orgia. E aí essa pessoa, para chamar a atenção, porque o programa dela é uma desgraça, o programa dela não atrai a atenção de ninguém, se ela realmente falar a verdade que tem que ser falado. Então ela promove essas coisas justamente para ofender aqueles que querem caminhar, mas principalmente para dar luz àqueles que estão perdidos na caminhada. E aí coloca a palavra que a pessoa casou-se, é capaz até de apontar uma igreja e dar o nome de católica, né? Casou-se sob a aprovação de Deus, com 7 mulheres, 11 mulheres, sei lá quantas mulheres o cara tinha. Eu passei assim rapidinho, fui ver, depois acabei achando um absurdo. Mas uma coisa errada a gente já pega logo de cara, né? Que a Deus já nos trouxe um
o matrimônio apenas entre um casal, homem e mulher. Não é homem com homem, não é mulher com mulher, não é nada. É um casal, homem e mulher, apenas um. Não sei se quer chamar de monogamia, o que seja. E pronto. É isso que Deus abençoa em sua aliança. Diante do altar, para Deus. Ele o chama à conversão, o chama a caminhar, pois em Gênesis já está lá. Deixará o homem a sua casa, a sua família, para se casar, formar um só corpo e um só espírito. Por isso que ele fala, onde houver dois ou mais em meu nome, eu estarei no meio deles. E se já há dois no altar, ele já está no meio. O terceiro pode ser filho, sim, com certeza. Não outras mulheres, nem outros homens. Então, gente, a palavra de Deus que a Evenise tirou para nós na intercessão e tudo isso que eu tirei agora, falando da genealogia, do Evangelho de hoje, a genealogia de Cristo, nosso Senhor. Resumidamente, eu digo, esteja em oração. Prudência nas atitudes. Prudência. Muita prudência. Busquem orar constantemente, insistentemente. E tudo que for passado, tudo que foi falado, se aproveitou alguma coisa, e você mudou o seu caminhar, se está na dificuldade atravessando desertos, o que for ou que seja que estiver fazendo, louvai sempre ao Senhor nosso Deus. Não é, tem que ser uma regra isso. Obrigado, Senhor, porque de uma certa forma eu bati o carro. Obrigado, Senhor, porque de uma certa forma eu perdi minha carteira com dinheiro. Obrigado, Senhor, por tudo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Posso dar até uma dica para todos nós, reforçando. Se você buscar lá Padre Paulo Ricardo, tem um vídeo no YouTube em que deve estar mais ou menos o título assim: Por que a serpente estava no paraíso? Por que Deus permitiu que a serpente estivesse no paraíso? E vai realmente ir em favor daquilo que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque apesar de tudo que aconteceu, Deus é bom. Não importa o que venha acontecer com a humanidade, Deus é bom. Não importa o que venha acontecer com a sua família, com a minha família, com tudo que tiver que ser, Deus é bom. Por quê? Para que a gente não dê trela para o demônio, para o inimigo, para o encardido. Eva parou tudo que estava fazendo. O que eu digo parou o que estava fazendo era convivendo com a ação de Deus em sua vida, convivendo com aquele milagre da terra, convivendo com aquele milagre da criação, convivendo com aquele milagre da harmonia, com tudo que ele tinha feito, com tudo que ele tinha criado. Ela parou do que estava fazendo, ela se desligou da tomada de Deus, vamos dizer assim, para facilitar, e foi dar ouvidos ao demônio. Então, quando você perder, por exemplo, um ente querido, e alguém que está mais desacreditado em Deus do que você, com certeza ele vai te usar, né? Ele vai usar aquela pessoa, desculpa, para que ele chegue para você e diga: cadê o seu Deus? Onde é que está seu Deus que permitiu que morresse? Não foi assim que Marta falou com Cristo? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Falou no caso de Lázaro. Não foi isso, gente? Exatamente, é o que o inimigo usa. Se usa da nossa fraqueza, da nossa falta de perseverança, de fé, do nosso fortalecimento espiritual. Cadê o seu Deus que permitiu que acontecesse um acidente com o seu carro? Você não tem um crucifixo dentro do carro? Por que ele fez isso? Você entendeu?
Qual que é a nossa resposta? Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. É assim que nós devemos agir. Não dar trela para o inimigo. Muito bem. Programa O Canto da Paz, já estamos nos finalmente. Rádio Onda FM 87,5, Caíra, São Paulo. Agradeço muito a Deus. E louvo a Deus em ação de graças por este programa que já estamos no 9º ano. Por todas as pessoas que participaram, que participam e que virão participar. Aquelas que ouvirão, porque depois eu pego essa gravação ainda e coloco lá no YouTube, e coloco na página Senhora do Vale o link desse programa para que você pegue e realmente me ajude orando por mim, pela Evenise, intercedendo por esse programa, mas também, se houver uma questão de correção, possa trazer essa correção fraterna para mim. Mas eu espero muito mais que seja por um crescimento meu e um crescimento seu. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus ilumine a nossa caminhada, nos fortaleça para esse fim de semana, que possamos estar gratos a todo momento, mesmo nós não entendendo o que está acontecendo em nós, que nossos olhos possam cair as escamas e os tampões dos ouvidos para perceber que esses programas de TV que nós estamos assistindo muitas vezes realmente não nos leva a crescer em nada de nossas vidas, não nos leva a atravessar o deserto e muito mais não nos leva a suportar tudo aquilo que nós precisamos suportar para o nosso crescimento espiritual. Coisa melhor do mundo, desliga a TV. Desliga a TV. Procura um programa que seja no YouTube, um programa católico, um programa evangélico, qual seja a sua denominação que você busca a Deus. Existe um monte de pregadores bons, padres, sacerdotes, bispos. Existem muita gente séria querendo a conversão de todos. Faça isso. Você vai ver como vai mudar muita coisa. Muda na minha vida, na sua vida. Porque a partir do momento que você fizer isso, o fruto que eu tenho que dar já está amadurecendo. Então também vai mudar a minha vida. Nós estamos unidos em Cristo. Nós estamos unidos em Deus. Por isso eu peço ao Espírito Santo. Peço a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, com São José e com os nossos anjos da guarda, que nós possamos permanecer firmes e fortes e fiéis, para sermos curados, restaurados, reconciliados em Deus nosso Senhor, através do corpo eucarístico de Cristo nosso Senhor. Que possamos estar prontos cada vez mais, a cintura cingidos com a verdade e os pés calçados de prontidão, para anunciar o Evangelho da paz, seja da forma como for, seja através do ministério de música, seja varrendo a igreja, sendo louvando e agradecendo, seja fazendo o que for, desde que seja para o bem, desde que seja buscando as coisas do reino dos céus por todos nós. Amém? E que possamos permanecer sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. E o inimigo vencido, amarrado e confundido. Aos pés da Santíssima Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue redentor, pelo poder do seu nome, Jesus Cristo, pelo poder do seu corpo eucarístico, transubstanciado a todos nós. Amém. Fiquem com Deus. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser, porque Deus é bom. Se alguém duvidar de ti, dizendo que não amas, e pelos erros teus julgar o teu viver, não desanimes, não.
Deus vê teu coração. A menor intenção de ser melhor já é amor. Desde um sorriso a um olhar, sim, é amor. Se a imagem e semelhança do amor foste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu amar. Eu pergunto se existe alguém aqui que nunca falhou na vida, ou arrependido quis voltar atrás. Não importa se tu és pecador, que às vezes sem forças quer lutar, o caminho de Deus é teu lugar. Jesus disse: ninguém te condenou, nem mesmo eu condeno a ti. Vai e não tornes a pecar. Todo ouro do mundo não pode comprar o que tu tens pra dar. Precioso és ao teu Senhor. Toma posse comigo e diz: Deus me ama, sou capaz de amar, pois Deus me ama. Eu nasci